Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas teorias sobre esse final de temporada de Manifest, que deixou muita gente confusa, que deixou muita gente com dúvida. Então, eu vi um site que tinha uma matéria ali sobre as teorias que fariam mais sentido em Manifest. E eu peguei três, porque as outras eu acho que já não faz tanto sentido assim. Mas quem quiser ver a matéria completa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, a primeira, eu confesso que eu não acredito muito. Ela diz que os passageiros voltaram dos mortos para prevenir um apocalipse. Então, todas as pessoas que estariam sendo salvas seriam importantes para impedir o fim do mundo. Por isso elas têm os chamados, mas eu não acredito muito nessa teoria não, porque não tem muito fundamento. É, pelo menos não com este último episódio da segunda temporada que, né, se vocês forem pensar bem, vai combinar muito mais com a segunda teoria. Porque nessa teoria do apocalipse, a data da morte, o dia 2 de junho de 2024, estaria relacionado não com a morte deles, mas sim com o fim do mundo. Eu confesso que eu não acredito muito, que eu não vejo muito sentido, não vejo muita explicação, porque assim, teve uma coisa nesse último episódio que não tem explicação nenhuma, que é o Zack retornando dos mortos. Porque ele conseguiu quebrar a data da morte dele e ele continua vivo. Não imagino que relação que isso pode ter com o Apocalipse. Agora, a segunda teoria, eu acredito bastante, que é uma teoria do multiverso. Na teoria do multiverso, existe a Terra 1, onde o acidente não aconteceu. Existe a Terra 2, onde o acidente aconteceu e todo mundo morreu. E existem várias outras terras onde várias coisas aconteceram de maneira diferente com relação ao acidente. Então, teoricamente, os passageiros vieram de uma terra em que o acidente não aconteceu e que tá todo mundo bem, saudável, ninguém morreu. E existe essa outra terra onde o acidente aconteceu, todo mundo morreu, tá todo mundo ferrado. Com esse último episódio, eu acredito que essa teoria ela se fortaleceu bastante, porque no último momento do episódio a gente tem uma parte do avião ali aparecendo, e como eu acho que tudo isso se encaixa. A gente tem o Ben várias vezes, mais de uma vez, tem uns chamados que não faz muito sentido. A gente tem o Ben, o TJ, o Cal e a Grace ali no naufrágio, e a gente tem o Ben vendo o avião explodir. Então, o que eu imagino? Todas as versões deles são conectadas. Então, talvez o Ben, todos esses chamados, ele esteja se vendo nessas outras terras, tendo flashes de como as coisas aconteceram nessas terras. Ou seja, uma terra em que o avião foi parar no século XVI e eles estavam ali passando pelo barco naufragando. Uma outra versão em uma outra terra em que o avião explodiu. Só que é aí que a coisa complica, porque eu acredito que o Raio Negro fez essas terras se misturarem. Ou seja, o bem da terra em que tudo deu certo, em que os passageiros se salvaram, veio para nossa realidade, onde o avião esteve desaparecido durante 5 anos e meio. Então, por isso que pro Ben, pra Micaela, pro Cal, não aconteceu nada demais. A Terra 1, onde a série se passa, o avião explodiu e todos eles morreram. Então, quando aconteceu o Raio Negro, o Ben da Terra, onde tudo deu certo, veio para nossa Terra, onde tudo deu errado. E agora, como ele não tá na própria realidade dele, essas realidades estão se misturando na cabeça dele. Ele tá tendo flashes dessas outras realidades. É isso que eu imagino que esteja acontecendo, que faz bastante sentido. Mas é aí que a coisa complica, porque se o bem da Terra que tudo deu certo, da Terra 2 tá aqui na Terra onde o bem tá possivelmente morto e a gente já encontrou o avião, quem garante que o corpo deles não vai começar a aparecer? Isso vai ser muito louco se os cadáveres começarem a aparecer.
como que eles vão explicar isso. A gente também tem ali aquela brecha dos traficantes, porque eles desapareceram no final do episódio e já tá rolando um boato na internet de que eles viajaram no tempo através do raio negro ali que quebrou o gelo. Eu acho que se for essa teoria do multiverso, eles podem ter ido parar em outra terra. Eu confesso que eu gostaria bastante que fosse o multiverso, mas é lógico que existe a possibilidade de viagem no tempo, como foi tratado ali na primeira temporada, de que os passageiros teriam viajado no tempo através do raio negro e retornado 5 anos depois. Mas então, nesse caso de viagem no tempo, existe a possibilidade de ter duas versões do bem na mesma realidade, na mesma linha do tempo. Porque existe o Ben que sofreu acidente e existe o Ben que não sofreu acidente. Talvez as duas versões estejam vivendo na mesma realidade no caso de viagem no tempo. Então as duas coisas, tanto o multiverso quanto a viagem no tempo, leva para o mesmo ponto que seria as duas versões de todo mundo, de todos os passageiros. Eu gostaria que na terceira temporada eles se focassem ou em multiverso, ou em apocalipse, ou em prevenção do apocalipse, ou em viagem no tempo. Eu gostaria que eles não ficassem misturando muito uma coisa na outra. E existe uma terceira teoria que é bem simbólica assim para a série que eu gostei bastante, que seria que a série teria 6 temporadas e que o último episódio da série seria no dia 2/6/2024, ou seja, na data da morte. Eu ia achar bem legal se a série se encerrasse na data da morte. Ai, mas talvez a série tenha mais do que 6 temporadas. Tudo bem. A sexta temporada vai ser em 2024. Então, o último episódio da sexta temporada pode sim ser na data da morte que tem. Depois volta tudo ao normal. Só acho que ia ser bem simbólico, bem interessante se o último episódio da possível sexta temporada fosse na data da morte. Mas é lógico que tem a possibilidade de ter mais temporadas. Nesse caso, eles conseguiriam acabar com a data da morte. Eu acredito que nessa possibilidade deles encerrarem a série na data da morte, eles teriam que mudar todo o calendário deles. Porque, como a gente viu, a série começou em janeiro e terminou em abril. Então, para a série ir para junho, ela teria que começar em março, mais ou menos, ou um pouco antes, para poder se encerrar em junho. Mas eu acredito que é uma questão de calendário que pode ser alterada, especialmente para essa temporada de Manifest. Então, acho que seria bem legal se eles fizessem essa ligação da data da morte com o último episódio da temporada. Mas assim, gente, mesmo que isso não aconteça, que talvez a Globo possa fazer essa conexão pra gente, porque assim, para mim passou batido total que a Globo estreou a primeira temporada de Manifest exatamente na mesma data em que o avião sofreu o acidente na série. Porque na série foi no dia 7 de abril de 2013 e a Globo estreou a primeira temporada no dia 7 de abril de 2020. Então, se a emissora não conseguir agenda, não conseguir fazer essa conexão para a sexta temporada, talvez a Globo consiga fazer essa conexão e ela passe a série de uma maneira que ela se encerre no dia 2 de junho de 2024. Lembrando também, gente, que não é tão simples assim, que não é uma coisa tão fácil de se fazer, porque depende muito de audiência, depende muito da série ser renovada. Então, assim, eu acredito que vai ser bem difícil. A série é muito boa, ela tem muita história para contar, mas pode acontecer muita coisa em 6 temporadas. Talvez a série não chegue até lá. É isso, esse vídeo foi mais para falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali nos últimos momentos, sobre as teorias que podem ou não fazer sentido na série. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual teoria faz sentido para vocês. A do apocalipse, a que eles estão tentando prevenir o apocalipse,
a do multiverso, em que existem várias terras, em que a história aconteceu de várias maneiras diferentes, ou a da viagem no tempo, que é a mais clássica, que tá aí desde a primeira temporada. Lembrando que no meio de toda essa teoria tem que se encaixar a situação ali entre a Fiona e o piloto que desapareceram, que teoricamente o piloto acreditava que ele ia passar pelo Raio Negro e ele ia parar em 2024. Se for essa teoria do multiverso, ele pode ter voltado para a Terra dele, ou ele pode ter ido parar lá no século XVI, ou em qualquer uma das outras terras que podem existir se for no caso do multiverso. Deixa aí nos comentários qual teoria faz mais sentido para vocês, se vocês também acham que os traficantes viajaram no tempo, se eles ainda vão aparecer. Mas, gente, a coisa pode ser muito mais simples do que se imagina. Talvez eles não estejam em nenhum lugar diferente, assim, talvez eles conseguiram fugir ali, talvez eles ainda atormentem a vida da Micaela, ou talvez eles reapareçam como o Griffin, que apareceu um pouco tempo depois que ele foi dado como morto. Vamos pensar o que aconteceu com os traficantes, porque ainda existe aquela questão de que o Jace parecia saber muito sobre os chamados. Mas vamos ver o que acontece. Não esquecendo, gente, que o Adrian também tá sumido. Ele viu ali aquelas sombras e ele sumiu. Então tem várias possibilidades, várias coisas que estão para acontecer na terceira temporada. E eu tô com muito medo da série se perder, porque é muita informação que é jogada na nossa cara. Fica até difícil assim de explicar em um vídeo, mas é muita coisa. Então vamos esperar a terceira temporada, que tem que ser confirmada, que ainda não foi confirmada, mas pelo amor de Deus, não tem como eles não confirmarem essa terceira temporada. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações e de deixar o seu like aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês, porque isso vai ajudar bastante o canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo.